Atenção, esse podcast é proibido para menores de 18 anos, para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, assustadores em geral. Ouça o som. Filhos do Cabaré. Senhoras e senhores, está começando o Filhos do Cabaré, esse podcast que parece um ciclone e passa pela sua cidade e acaba com tudo. Cedo demais fazer as piadas? Cedo demais, né? Nossa, muito cedo. Muito cedo para fazer essa piada, e não foi sem graça. Foi sem graça. Apesar que eu não me solidarizo com o pessoal do Sul, então não quero nem saber. E aí, Burilão, tudo bom, cara? Tudo bem, Brunão, tudo bem, nossos colegas do podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos ouvindo. Quero agradecer aos nossos ouvintes que têm ajudado a extrapolar a bolha orgânica desse canal. Aproveitar para pedir que comentem, compartilhem, deem o like, sempre que possível. Mas caso não faça, como esse é um programa voltado ao bom humor, nada disso será um problema. Até porque esse podcast é um podcast democrático, né? Apesar dessa audiência, ou aproveitar, na verdade, a nossa audiência qualificada, para realizar uma reclamação, já que apesar de ser um programa democrático, o moderador desse canal abriu mão de realizar uma crítica aberta e construtiva dentro da possibilidade do contraditório, deixar bem claro isso, para simplesmente banir o programa em que falaria nesse canal sobre um dos ícones do MPB, reconhecido internacionalmente, inclusive, como obra vasta, ou incontáveis de sucesso, como Madalena, Vitória, Lembra de Mim, Começar de Novo, Iluminado, Vieste, Depende de Nós e tantos outros que circularam em nossas novelas, e esse ano está completando 80 anos, que é o nosso glorioso Ivan Lins. Então fica aqui o meu protesto, formalizado em 2 vias, esperando que o moderador se dignifique em permitir, ou melhor, admitir esse grave erro em banir esse episódio e realize uma desculpa pública, já que este é, antes de qualquer coisa, uma afronta à cultura e à memória nacional. O cara que é defensor do Stalin está reclamando disso, hein? Pelo amor de Deus. Não teremos episódio sobre Ivan Lins. Se você quiser, eu faço o seguinte: no final do episódio, eu deixo você falar. Ele lia poemas em grego, tá? Escrevia poemas, ele ajudou, inclusive, a tradução do grande herói georgiano, do georgiano para o russo. Ele era um grande conhecedor, inclusive, da cultura georgiana, russa, da cultura grega, tá? Então, a comparação sua, ela não é muito boa, ou não é muito bem colocada. Bem, não teremos episódio sobre... O que o Stalin já falou sobre Ivan Lins? Nunca falou do Ivan Lins. Então, irmão, não, mas ele falou sobre tantos outros grandes escritores. Ele falou sobre cinema. Inclusive, eu vou inclusive relatar para vocês, porque hoje a gente vai falar sobre os filmes de comédia, né, se eles acabaram. Stalin, ele era um grande admirador do Charlie Chaplin. Inclusive, ele deu de presente um cachorro para o Charlie Chaplin, para aqueles que não conhecem a história, tá? Ele era um grande admirador do cinema, tá? Inclusive dos filmes de comédia. A gente não está na apresentação ainda? Então, o cara já começou o programa. Pois é, mas o que eu vou fazer com o moderador, ele não suporta uma crítica construtiva. Ele quer retirar do nosso arcabouço de programas uma homenagem
muito bem, ou muito boa, que seria para esse grande mestre da nossa cultura, da nossa música, Ivan Lins. Vamos dizer o seguinte, quando a gente e deixa falar, desgraça. A gente fala assim, quando a gente gravar um episódio sobre música brasileira, você faz um monólogo de 5 minutos sobre o Ivan Lins, beleza? A gente sai da sala, você fica falando, aí você fecha a sala e já era. Aí depois vai ao ar, assim, como um especial Ivan Lins. Porque eu não vou ficar falando sobre o tricolor aqui nesse podcast. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Odeio o Fluminense. Odeio o Fluminense e tudo que é relacionado a ele. Não falaremos de Ivan Lins nesse podcast. Mas você prefere o Fluminense? Henrique, você gosta de Ivan Lins, Henrique? Eu não conheço. Eu me abstenho dessa discussão que eu não conheço. Como muita gente não conhece. Como muita gente não conhece Ivan Lins. Tudo bom, Henrique? Tudo bem, tudo certo. Mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite. Estamos aí, mais uma vez. Conto com vocês. Obrigado. Como é que eu vou fazer a batida? Vou fazer a batida e tu vai, hein? 2, 3. Tamo aí. Mais um dia. Mais uma tarde. Mais uma noite. Fuma maconha antes de gravar e fica assim, ó, merda. Eu esqueci. É isso aí, maconha paraguaia, isso aí vem com merda mesmo. Quanto mais enquanto ele estava defecando, ele estava comendo biscoito. E ele falou, aí em determinado momento ele falou assim, eu não trouxe Nutella para comer biscoito com Nutella. Não aí ele descobriu que ele estava comendo junto. Você falou que... Murilo, ele não falou que estava comendo biscoito com Nutella, Murilo? Não, falou. O biscoito era Renato, que era a única mulher que não comia. Eu falei bolacha, água e sal, pô. Com Nutella. Com Nutella. Aí você falou, pô, mas eu não levei Nutella pro banheiro. Como é que tá isso aqui? Acabado de fumar maconha paraguaia, acontece isso. Falando em maconha. E aí, Vitor, tudo bom, cara? Salve, salve nossos ouvintes. Salve, rapaziada. Eu não conheço Ivan Lins, mas eu já ouvi Depende de Nós, mano. Nunca ouviu Madalena? Madalena. Eu só sei essa parte, mas Madalena. Nunca ouvi. Faz sentido. Mano, faz sentido. Confie no que eu vou falar aqui. É chato pra caralho, Ivan Lins, mano. É chato pra caralho. A pessoa é chata e a música é chata. Só porque o cara chato é o Rogério. A única coisa que o Ivan Lins fez de boa: catar a Lucinha Lins, no auge da vida dela. O quê? Isso foi maneiro. Uma esposa dele, caralho. Lucinha Lins é a esposa do Ivan Lins. Não, ele eu conheço. Ele eu conheço. Que a Lucinha Lins participou do melhor filme dos Trapalhões, que é o Saltimbanco dos Trapalhões. Muito bom mesmo. Excelente filme. Mas na verdade chato é o Rogério Ceni. Isso todos concordamos. Todos concordamos. Aliás, vi aqui umas fotos da Lucinha Lins. Já tem a homenagem da tarde feita depois do episódio. Por favor, não durante, por favor. Já pessoas, vocês estão falando, eu tô aqui assim. Eu não duvido dessa capacidade. A gente fazia isso na faculdade, mano. Às vezes aquela aula, todo mundo sério, prestando atenção, assim, de repente um viado começava a bater assim embaixo da mesa. Mas é verdade? Não, caralho, fazendo assim com o dedo aqui, ó. Aqui, ó. Não sei. Você percebe o tipo de profissional que sai, né? Reclama não, que esse profissional aqui garantiu boas coisas pra você, hein? Não reclama. Não, eu não falei de você, eu falei que quem faz isso, depois você vai ver o tipo de profissional que sai, entendeu? Se era quem você acha que dava a ideia de fazer essas coisas? A ideia, eu não fazia. A ideia. Dava ideia. E ficava ofegante esse cara. Mano,
Só faltava você fazer isso. Durante a prova, mano, fazia isso. E abrir a câmera, esqueci a câmera ligada e fazer essa bosta aí. Ah, tu tá doido pra ver, né, Henrique? Não, Mano, vai ver, não. Eu deixo fechado Por isso que eu te bloqueei, no WhatsApp. Porque tu fica me enchendo o saco pedindo pra ver isso aí. Não vou mostrar. Acreditem, sim. Acreditem. Se vocês acreditam, vocês estão malucos, vocês estão precisando de remédio. Se alguém acreditou numa palavra que ele falou agora. Tá se defendendo demais. Ah. Rapaz, ela tem 72 anos, irmão. Ó. Pegável ainda, hein? Pegável, hein? Nossa. Mano, era um avião, hein? Porra. A melhor coisa que o Ivan Lins fez. Se quiser falar sobre o Luciano Lins, eu topo o episódio. Agora o Ivan Lins não. Esse elogio do avião, eu nunca consegui entender. Alguém poderia me elucidar com a etimologia do elogio avião? Porra, mano, nossa, não é tão complicado assim, né, viado? Eu não tenho a menor ideia. O quê? Mano, eu acho mais esquisito o pão. Tipo, nossa, fulano é um pão. Esse eu acho que eu já ouvi também. Mas achei que era meme. A minha avó falava direto, não, porque fulano é um pão. Eu falei, pô, isso é um sinônimo. Isso aí é antigo, hein? Nossa, isso é antigo. Uma expressão antiga. Também, né? Tem um chuchuzinho também. É. Mas chuchuzinho já é mais legal, é carinhoso. Expressões antigas, né? Para objetivar uma pessoa quando ela era bonita, enfim, né? Atraente. Ó, eu pesquisei aqui, ó. É um broto, é um pão, chuchu e assim por diante. Ó, eu pesquisei aqui, ó. Ícones dos anos 80 e apareceu aqui, antes da Lucinha Lins, tem a Nana Gouveia. Essa eu já ouvi falar, não sei, se me mostrar foto, eu não sei quem é. Mas em Santa Bárbara, quem é bonito então é filão? Em Santa Bárbara, quem é bonito é filão? Nossa, é por isso que a comédia acabou, mano. Olha o tipo de piada que a galera faz, mano. Nossa. Caramba, velho. Esse é o tipo de roteiro que tem hoje em dia. Já aproveita pra mandar um vai tomar no cu pra todos os fãs do Léo Lins aí, velho. Porque, beleza, o cara não precisa ir pra cadeia, mas ele não é engraçado, mano. As piadas dele não é boa. Nunca vi. Não, são constrangedoras só. São só constrangedoras. Você ri de falar, tipo, caralho, o cara falou isso mesmo? Não é nem porque o que ele tá falando é engraçado. É porque tu fica, puta, que o cara falou isso mesmo? O cara tem coragem de falar isso. Mano, eu acho que pra mim, constrangedor é o Rick Gervais, velho. Ele me deixa... Mano, o cara deixa você constrangido com as coisas que ele fala. O Léo Lins só é meio chato, tá ligado? Você sabe mais ou menos pra onde pra onde a linha de raciocínio dele tá indo, então o punchline da piada dele não é lá aquelas coisas. Outro cara que eu não acho engraçado também é aquele maluco que era da MTV, que fala assim, tem a voz assim, esqueci o nome dele. Não sei. Ele era da MTV, mano. Ele fazia aquele Ben-Hur, aquele podcast Ben-Hur. Não é aquele filho daquele escritor lá? Ele mesmo, esqueci o nome dele. Pô, eu também, mano. Esse cara aí é total e completamente irrelevante. Eu acho ele se acha o cara... Mano, o cara mais inteligente do mundo, velho. Mas quer encontrar um cara desse com o Ivan Lins? Bento Ribeiro. Pra mim é do mesmo estipe, sem graça. O cara tá preso. Intelectualoide, sem graça. Chato pra caralho. É porque tem uns Eu lembro do Ivan Lins, eu lembro do Guaraná Brahma, que ele tocou a música dele foi propaganda do Guaraná Brahma. Lembra disso, Murilo? Lembro. Ou do Guaraná Antártica, um dos dois, assim. Acho que foi o Brahma, sim. Bento Ribeiro, cara, não vejo nada demais nesse maluco, velho. E nego trata esse cara como se fosse um gênio. Quem trata? Um monte de cara da TV assim. Esse dia ele tava no podcast lá do Bola e do Carioca. E, cara, você vê assim que, mano, não tem graça, assim, sabe? As pessoas ficam, caralho, Bento, conta aquela história aí, Bento. Aí os cortes pro Bento faz todo mundo rir. Mano, mas de bobeira, velho. Mas das histórias escrota, sabe? E outra, é muito escroto, velho. Nepo Baby isso aí. Em contraponto,
eu coloco aqui o programa da galera do Choque de Cultura, que é o Falha de Cobertura, que, cara, nossa, é muito bom, velho. O roteirista do Falha de Cobertura, se um dia ele nos ouvir, cara, você é um gênio, mano. São eles mesmo, caralho. Não, mano, tem um roteirista, eu tava ouvindo um podcast, eu também achei que era eles, mano. Não, mas tem. São os caras do Choque de Cultura. Aí, por exemplo, no Falha de Cobertura, tem os outros malucos que escrevem também. Quem dirige o Falha de Cobertura é o que faz o Maurílio no Choque de Cultura. Ele que dirige. Cara, eles que escrevem o texto. Mano, genial, velho. Os caras falando que o Internacional tá ansioso pra entrar no Z4 pra sonhar em sair do Z4, mano. E o craque Daniel falando é sensacional, velho. Veja o episódio sobre o 7-1. Não sei quantos milhões de views já tem, que eles gravaram putos logo após do jogo. Então eles estão putos. Veja o episódio do 7-1, cara. Da Brasil e Alemanha. É engraçado pra um caralho, velho. O Daniel tá puto, cara. Que ele fala do Felipe Luiz e dá aquele grito, né? Que o Felipe Luiz fala que a gente só queria dar alegria pro povo, né? Aí saiu aquela vírgula sonora famosa, né? Eu não sou povo desse rapaz! Ele fala puto, cara. Puta, cara. É sensacional, cara. Pode ver Falha de Cobertura 7-1, cara. E ver também o episódio com Rafinha Bastos. Mas ver o que não foi pro ar, né? Ou parte dos cortes. Mano, os caras não se aguentam, velho. O Rafinha Bastos fala assim: filha da puta, você agora tem um vídeo na internet comigo dando gargalhada. O Rafinha Bastos não aguenta. Ele sai fora rindo, cara. Porque é muita maluquice aquilo lá. Muito maneiro, cara. Esses caras são engraçados pra caralho. São muito engraçados. Rapaziada, é o seguinte. Hoje a gente vai falar sobre filmes de comédia. Mas nós não vamos relembrar aqui grandes filmes que marcaram nossa infância, nossa adolescência, né? Ou marcaram época. Nós vamos fazer um questionamento. Os filmes de comédia acabaram? E se acabaram por conta da agenda woke, o que aconteceu com os filmes de comédia? Da última vez aí saiu um remake esse assunto me veio à mente por conta disso. Saiu um remake do Corra que a Polícia Vem Aí. Eu vi, você esboça um sorriso, assim. Mas nada que você gargalhe, até porque hoje aquele tipo de comédia era engraçada quando era feita naquela época, não feita hoje. Ela tenta pegar muita coisa daquela época, da forma que era feita, aquele humor, como é que eu vou dizer, aquele humor assim, exagerado, né? Com situações assim, porra, completamente ridículas, que você ria pra cacete, né? Coisas, por exemplo, como os originais, Corra que a Polícia Vem Aí, a gente pode falar também do Apertem os Cintos que o Piloto Sumiu, que para muitos é a maior comédia de todos os tempos do cinema. Eu não gosto dessas é o maior de todos os tempos, porque além de você ter que ver a época, você tem que ver para quem que é, né? Mas eu gosto bastante tem outros filmes, Banzé no Oeste, que era muito engraçado, Top Secret é engraçado pra cacete, né? Me lembro até hoje, mano, a reação que eu e meus camaradas vendo Top Secret, tem uma cena de despedida, e a pessoa tá se despedindo de todo mundo e de repente se despede do espantalho do Mágico de Oz. Mano, do nada, cara, aquilo foi um negócio que a gente ria tanto, cara. Me lembro que a gente teve crise de riso, de ter que pausar o filme quando a gente era moleque, porque falou, mano, que parada maluca do caralho. A cena da vaca é clássica também do Top Secret. E aí você para pra pensar, saiu esse remake aí do Corra que a Polícia Vem Aí, e eu tentei puxar pela memória quais os últimos filmes de comédia, assim que eu falei, porra, esse filme é maneiro, é engraçado. Eu não consigo me lembrar.
Talvez eu me lembre. Aí, forçando muito, eu cheguei em Trovão Tropical, que também não é aquela comédia para você cagar de rir, mas é uma comédia legal. É um filme legal, um filme que eu gosto de ver, entendeu? Inclusive, eu peguei para ver de novo esses dias e é bem legal. Tem Roubo nas Alturas também, que aí você junta ali o Ben Stiller com o Ed Murphy, é maneiro. Mas aí, por exemplo, eu não consegui me lembrar de filmes assim recentes de comédia, e de comédias recentes, né? Que eu tenha visto e falar, puta, que filme maneiro, engraçado pra cacete. Se puxar um pouquinho mais, vai lá, Se Beber Não Case, né? Que eu vi o primeiro filme desse que eu vi no cinema, o único, aliás, que eu vi no cinema desses, foi o 2, que, mano, cara, muitos anos eu não ria daquele jeito, né? Eu ri pra cacete, e até eu me lembro de saindo, falando, rindo, tal, e o maluco falou, mano, você tem que ver o primeiro é mais engraçado ainda, só que o primeiro e o segundo é uma cópia, só muda a localização, as situações são as mesmas, né, também é muito engraçado. Eu me lembro do Todo-Poderoso que eu vi no cinema, que aquela cena do Steve Carell lá como âncora, fazendo. Mano, aquilo o cinema veio abaixo rindo. Mas você tá falando coisa de 2005, 2006, 2010, entendeu? Você não tá falando de coisas recentes, né? Eu não sou muito fã daquelas de Todo Mundo em Pânico, essas paradas, eu não vi, né? Ô, Murilão, os filmes de comédia acabaram, Murilão? Bom, a gente precisa entender um pouco sobre a comédia, que ela, na verdade, é um gênero universal, né, da sétima arte. Como gênero universal, ela não acaba, né? Desde os primórdios lá, se você pegar do cinema mudo, né, você tem lá a capacidade de determinados atores, diretores, fazer com que o público, ele provocasse riso no público, né? O poder de você conseguir fazer com que as pessoas, elas sorrirem. A comédia, na verdade, ela funciona como uma espécie de um espelho, né? Às vezes até meio distorcido da própria sociedade, e que você acaba usando o humor para fazer o costume, críticas, né, de costume, para aliviar as tensões e, acima de tudo, a gente pode dizer que é entreter, né? Ele, na verdade, é um gênero vasto, né? Então, ele abrange desde o chamado humor físico até o humor visual, que eles dão o nome de como que é? Slapstick. E até a sátira, que a gente pode falar que é a sátira política, fiada, paródia, tem até a comédia romântica, né? Chamado também humor de observação, né? Então você tem lá, desde lá atrás, né, talvez o pai de toda essa arte dentro do cinema, que é o Charlie Chaplin, né? Ele misturou um pouco desse slapstick, né, com uma espécie de patetismo, com música, até porque ele transitou, né? Começou no cinema mudo, depois ele vai transitar para o cinema falado. Ele é considerado talvez o maior gênio, né, dentro dos filmes de comédia, né? A gente também teve o Buster Keaton, que também usou muito, né, dessa questão acrobática, né, muito do físico, para poder, da própria expressão visual dele, para poder manter o público entretido, né? Depois com o som aí vieram os chamados irmãos Marx, né? Eles foram também considerados os mestres, né, do caos verbal, né, de uma anarquia meio assim surrealista. Depois foram surgindo outros, né? Talvez um que teve uma expressão muito boa, que perdurou aí quase até a década de 90, e ele particularmente foi mais longe, né? Porque ele viveu muito, né? Quase 100 anos, ele teve, que foi o Jerry Lewis, né? Então ele é um ícone também dos filmes de comédia, né? Ele fez uma dupla muito importante com o Jim Martin, né? Então ele e Jim Martin foram assim muito relevantes dentro da comédia, o cinema de comédia. E a gente pode falar aí do Peter Sellers, né, que como inspetor Clouseau foi assim uma
também um outro ícone, né, da comédia, né? Ele tem assim uma importância muito grande dentro dentro do cinema voltado à comédia. No século XXI continuou, né, aparecendo boas pessoas, né, bons filmes, né? Na verdade não desapareceu por inteiro, mas aí você tem, por exemplo, programas como, por exemplo, o Saturday Night Live, em que você assim mistura, né, a comédia com a entrevista, e no século XXI vai surgir, né, pessoas muito boas, né, por exemplo, Will Ferrell, né, o Adam Sandler, né, o Sacha Baron Cohen, que ele inova muito, né, uma revolução que eles dão o nome de Commentar, né, em que ele faz lá o Bruno, né, ele provoca aí ele expõe, né, uma série de preconceitos sociais, né, de forma bastante hilariante. A Melissa McCarthy, que foi também bastante importante, né, a gente precisa citar ela, porque é uma mulher e parece que dá a ideia de que só homem faz humor, comédia, filme, mas não, as mulheres elas também são importantes nisso, né, então ela quebra muitas barreiras, né, e se tornou talvez uma das maiores estrelas, né, de comédia do mundo, né. E o Seth Rogen, né, também tem uma importância muito grande, né, ele aí está ligado que eles dão o nome de bromance, né, que ele mistura o humor com o amor e assim por diante, né. A gente pode falar que no século XXI a gente tem assim vários filmes, né, importantes dentro da comédia, como o próprio Borat, né, que vai lá para o Cazaquistão, né, faz toda aquele novo humor, né, que o Sacha Baron Cohen se propõe a fazer. Você já citou, né, esse Beber Não Case, né, que se torna um ícone do século XXI, né. O Superbad é hoje, né, apesar que já está, daqui a pouco completa 20 anos, mas também tem uma importância muito grande no século XXI. E São Madrinha de Casamento, né, que é 2011, e também é um filme bastante bacana. E o Âncora, Legenda de Ron Burgundy, que também, apesar de estar fazendo mais de 20 anos, também é um filme bastante expressivo dentro desse gênero. A gente não pode esquecer que é o seguinte, o gênero de comédia, os filmes especificamente, eles sofrem hoje uma concorrência, né, que é a concorrência da internet, né? Então você tem hoje outros programas que se propõem a fazer esse gênero, fazer a comédia, e não são filmes. E isso daí acaba gerando uma concorrência. Então, antigamente você tinha o quê? Você tinha um filão a ser explorado, e hoje esse filão, ele na verdade acabou sendo tanto quanto pulverizado nessas bolhas, e a internet trouxe. Você também tem o streaming, então você tem filmes sendo feitos, mas eles praticamente não chegam ao cinema, né? Eles acabam indo para o streaming, e o streaming, a gente sabe que também pulveriza isso, e muitas vezes coisas boas não chegam ao grande público, né? Então eu vejo que assim, os filmes em si eles não acabaram. Talvez a forma com que esses filmes eles cheguem a nós hoje não é igual como era há 30, 40, 50 anos atrás, né? A gente não pode esquecer também que a comédia, quando a gente fala da grande arte, do cinema, vamos falar da vida no geral, a comédia, o riso, ele é a sobremesa, né? O prato principal das pessoas não é a comédia, é o drama. Né? Por isso que, desde os gregos antigos, o drama ele sempre teve um impacto muito maior dentro da população, dentro do povo, né, do que a comédia. Não que a comédia não fosse importante, mas o drama é justamente onde está a vida real. Né? Então, a vida real ela se desenvolve em cima do quê? Em cima do drama, em cima das contradições, em cima da tensão, das tristezas, da infelicidade. Né? Então, a comédia, ela vem o quê? Ela vem na tentativa de dar um toque diferente para a vida, fazer com que a vida ela não fique tão pesada, já que normalmente ela é. Então, a comédia, ela vai continuar sendo, na minha forma de ver, ainda uma expressão importante, mas que vai ocupar sempre um espaço pequeno em relação ao drama, porque o drama é, de fato, a vida real. Né? Então, a comédia, na verdade, ela vai continuar evoluindo, né? E hoje ela, inclusive, já se mistura, né, com o próprio drama, que eles dão o nome de dramédia, ou mesmo terror, né? Existe aí filmes de terror que
usam a própria comédia, né, para poder se fundir, né, numa coisa só, né, e ele vai continuar com o mesmo objetivo principal, que é o que na verdade permanece já há 100 anos, né, que é proporcionar o alívio, a reflexão e a alegria pura, né, e a gargalhada ao grande público. Duas coisas. Primeiro, Vitor, em relação ao que você botou o nome aí, que eu falei do jogador, eu li Latrell Sprewell. Agora que eu vi que é Latrell Spencer. Por isso que eu falei do jogador lá fora do ar. Eu li assim, Latrell, na minha cabeça ela veio Latrell Sprewell. Por isso que eu falei do jogador. Agora que eu olhei aqui, eu falei, caralho, é Spencer. Fazendo uma referência. Agora uma coisa. Grande filme delas. Mas tu sabe que esse filme é mais famoso no Brasil do que do resto do mundo, né? Cara, e rende até hoje o Terry Crews boa grana, né? Que ele é o garoto propaganda aí da Shopee. Mas só uma coisa antes de a gente prosseguir. Ô Murilo, me fala de novo o nome do personagem que o Peter Sellers fez no cinema? Inspetou o quê? Bruno, eu vou falar para você o seguinte, o inspetor Clouseau, tá? Porque meus 2 anos de francês, eles estão um pouco enferrujados, tá? Não tem defesa, não. Não tem defesa, não. Eu só queria ouvir de novo. Eu queria ouvir você falar Clouseau. O cara parece que teve um espasmo falando inspetor. Quem que é esse cara? E outra coisa, antes de passar a palavra para os caras, você citou a Melissa McCarthy aí eu lembrei de um filme, A Espiã que Sabia de Menos, que é engraçado, e é muito engraçado pelo Jason Statham. O Jason Statham fazendo comédia, ele é muito engraçado. Ele participa desse filme, ele é um cara muito engraçado nesse filme, velho. Porque ele é o que ele deveria ser, né? Não se levar tão a sério como um ator de ação. Apesar de fazer os filmes maneiros, dá pra passar um tempo. Mas, ô Henrique, você que é de uma geração diferente, você é o Vitor, né? Fala aí pra mim, qual o grande filme de comédia, assim, que você se lembra? Tiver a cabeça. Fala filme de comédia, qual que tiver a cabeça? Cara, o Se Beber Não Case, claro, 1 e 2, obviamente, As Branquelas também, mas eu acho que vem acabando muito por conta do que o Murilo falou, as pessoas hoje elas são mais ligadas ao drama, então hoje quando é filme de comédia acaba virando comédia romântica, e é tudo assim, é cheio dos filmezinhos tudo igual, que é comédia romântica, e aquela mesma arroz com feijão ali, tem nada demais. Eu acho que você está acabando. Eu acho que outra possibilidade também que pode ser que esteja acabando, né, que você falou da agenda woke, eu acho que tem ficado cada vez mais difícil de você fazer piada sem ofender ninguém, porque hoje em dia é muito fácil de você ofender as pessoas, né? Então é facinho de você fazer um filme ser cancelado, o filme flopar, você tomar prejuízo, e eu acho que os caras da indústria do cinema hoje em dia tá pensando mais em fazer o feijão com arroz, ganhar o dinheiro que precisa ganhar ali e já era. Eu nem sei se é ofender as pessoas, no caso. É as pessoas se ofenderem com aquilo, né? Não, é isso. Porque na verdade às vezes você faz só um negócio, mas tem gente que se ofende de um jeito com aquilo. Você fala, porra, foi só uma piada, entendeu? Só uma piada, só uma zoeira, entendeu? E é uma forma de, por incrível que pareça, é uma forma de inclusão. Quando você zoa todo mundo, você inclui todo mundo no balaio, entendeu? Então você trata todo mundo igual, entendeu? Quando você começa a fazer diferenciação, às vezes pode ser um negócio também, pô, não vou falar disso ali, aí você já fica botando a pessoa de lado, entendeu? Não inclui que, mano, zoeira, piadas de mau gosto, isso faz parte da sociedade. Como que você vai botar isso na cabeça do dodóizinho que tudo tá ofendido? É que o Dodóizinho é um pau no reto, né, irmão? Vamos ser sinceros, né? Eu tenho um amigo, muitos anos, né? Eu conheci ele no ensino médio, e ele é deficiente físico. Nossa. Eu fazia piada com ele desde sempre. Muitos anos de ensino médio. Ano passado. Ué,
10 anos, cara, 10 anos. 10 anos, pô. Já faz uma década, e você fala que tem quase 30 aí, ó. Então, e eu faço piada com ele desde sempre. E tipo assim, ele nunca, tipo assim, levou pra ofensa, porque ele sabia que era só uma piada. Então, ele era mais exatamente. meu amigo, a gente fez amizade mais rápido por causa disso. Porque eu nunca deixei de zoar ele, alguma coisa assim que dava pra zoar. Então. O problema é quando você menospreza os outros. Entendeu? Agora, quando você só faz uma piada, dá uma zoada, pô, tá tudo em casa, mano. Tá tudo em casa. Ô, Vitor, e você? Vou chutar que é As Branquelas, o filme, ou não? Não, mano. O filme que... Cara, que você estiver falando de um filme recente, eu vou falar Borat, velho. O Sacha Baron Cohen, como o Murilão bem disse aí. Cara, eu acho que o Borat 1, a cena que ele chega e ele fala assim, essa aqui é minha irmã, e ele dá um beijo na boca dela, ou a parte que ele apresenta o cara como estuprador da vila, mano, foi uma das cenas que eu mais ri na minha vida, mano. Mas, cara, o filme que eu mais ri, tipo, que eu ri pra caralho mesmo, de passar mal, foi Top Gang 2, mano. Você ouviu no cinema. Vi no cinema isso aí, meu irmão. Top Gang 2, eu ri pra caralho, velho. Mas, voltando no início do seu monólogo, você disse que você falou sobre Aperte os Cintos, do Piloto Sumiu, falou sobre Top Secret. Mano, esses filmes são de um diretor chamado Jim Abrams, mano. Ele fez todos esses filmes, velho, que é essa pegada nonsense, que quando a gente comenta sobre Monty Python, que é nonsense pra caralho, você puxa essas coisas da memória, né, velho? Quem aí já viu A Vida de Brian, que é um filme sensacional, ou até mesmo... puta, mano, eu esqueci o nome. Em Busca do Cálice Sagrado. Isso, Em Busca do Cálice Sagrado. Do Cálice Sagrado. Cara, são filmes sensacionais, velho. E, tipo, as piadas não... e aí eu tenho duas diferenças aqui. Eu não acredito que a Agenda Woke tenha acabado com a comédia, porque se você vê Em Busca do Cálice Sagrado, que é um filme com... Mano, ou até Top Secret, velho. Você é louco, mano. Tem as cenas que, mano, é um filme que vai agradar, velho, gregos e troianos. Porque, mano, aquela cena do Top Secret que o cara tá... Você tá vendo o telefone em perspectiva, e aí depois o cara vai e chega perto do telefone e o telefone é gigante. Mano, ou a cena do cara... Véio, e é uma piada que os caras repetem, mano, o filme todo. E é muito engraçado, velho. Eu acho que... E Borat mesmo é um filme relativo... Alô? Eu caí, ô Vitor? O Vitor. Acho que o Vitor caiu. Mas depois ele retoma. Ô Vitor, você deu uma caída aí, cara. Você sumiu aí, sua voz. Aí. Mano, eu caí, velho. A minha internet tá oscilando, mano. Tá, eu não sei que parte que você parou de... Foi que parte do Borat? Você começou a falar do Borat de novo e... Vitor? Alô? Acho que o Vitor foi de ralo. Hein? O Vitor citou 2 filmes aí que, cara, e um grupo que era sensacional, que é o Monty Python, né? E, porra, cara, Em Busca do Cálice Sagrado é um negócio totalmente porra louquice, né? Os cavaleiros que falavam mano, o lance do Cavaleiro Negro, né? Que o cara fica, porra, o filme tem mais de 40 anos, né? Eu não vou entrar numa de spoiler, acho que tem mais de 50, dos anos 70, acho. Em Busca do Cálice Sagrado é dos anos 70. Porra, aquela cena com o Cavaleiro Negro lá, que o cara arranca todos os membros do Cavaleiro Negro, o Cavaleiro Negro fala, então empatou. Porra, aquilo é do cacete, cara. E a vida de Brian também, pra quem não sabe, a vida de Brian seria o irmão gêmeo de Jesus, né? Então, cara, é maneiro pra cacete, cara. É muito maneiro. E as críticas que eles fazem
né, que os caras do Monty Python fazem ali, que ficam intrínsecas, cara, são muito maneiras, cara. Eles vão até o próprio cinema, né? É muito maneiro isso aí. Isso no Banzé do Oeste tem um pouco também no final, né, o Murilo? Que depois o negócio, não é bem uma crítica ali, né? Que o negócio sai, eles vão para outros estúdios, né? Dentro na gravação dos filmes, eles vão invadindo outros estúdios, outros filmes. É bem maneiro, né? Eles, na verdade, eles foram uma revolução, né, dentro do gênero da comédia. Porque eles conseguem fazer a comédia da comédia. Né? Então, eles adentram, né, e eles conseguem tratar de muitos assuntos, e você olha, não é de forma ofensiva. Né? Eles, na verdade, usam, assim, uma linguagem um tanto quanto transversa, e eles fazem uma relação de assuntos de forma transversal. Então eu vejo eles como um grupo revolucionário dentro da comédia, e mais, eles além do cinema, eles estiveram na televisão, tiveram no teatro, eles fizeram muitos curtas para televisão, eles influenciaram muitos grupos no mundo todo, mas nenhum grupo conseguiu imitar ou, assim, extrapolar o que eles fizeram. Sempre estiveram níveis abaixo deles. Nunca conseguiram se igualar ou, de alguma forma, extrapolar, na minha opinião. Né? A gente não pode esquecer aqui que o TV Pirata foi muito inspirado neles. Muito. Só que, assim, o TV Piratas, assim, a TV Pirata acaba usando muito da linguagem, né, nacional nossa, adapta para nossa realidade. Adaptar, né? Sem dúvida. Quer dizer, vamos dizer assim, eles fazem humor à la inglesa, né? Humor e uma coisa, o filme Em Busca do Cálice Sagrado está completando 50 anos. É de 75. E vale a pena ver até hoje, cara. Até hoje. Eles usaram o fato de não ter um orçamento grande pro filme. Cara, isso é a favor deles no filme. Eles não tinham dinheiro para alugar cavalos, por exemplo. E o lance da cavalgada, que eles iam todos assim, fingindo que estavam montando cavalo. Cara, é um negócio maravilhoso, cara. Sabe? São geniais. E tem muitos curtas dele no YouTube. Né? Sim, no tem YouTube. um monte. Onde? Cada curta deles, assim, esplendoroso, né? Na abordagem, um humor satírico e sutil também, né? O jogo dos filósofos lá é genial aquilo. Quão bom que é. Inclusive, você vê quem faz o gol é o Sócrates, porque, na verdade, no fundo, além do filósofo, eles fazem uma referência ao jogador Sócrates do Brasil. Então, Vitor, você puxou aí, a gente seguiu falando do Monty Python aí, do tipo de humor aí, só para você se localizar. Vitor? Alô? Ih, ele entrou, mas não entrou. Eu acho que ele deve estar com alguma variação na internet dele, né? E para você, Brunão, qual que é o filme de comédia que você assistiu até hoje, você considera entre todos cara... Mas cite três, vai não ficar nenhum, cite três. Eu não gosto muito desse maior, assim, é que eu falei, do impacto que eu sinto vendo. É o impacto para você. Por exemplo, que eu fui ver, por exemplo, eu vi muito pequeno o Monty Python e eu não tive aquele entendimento. Né? Depois de velho que você vê a genialidade. Então não teve aquele impacto a primeira vez que eu vi. Agora, filme que eu me lembro de ter assim, chorado de rir, a primeira vez que eu vi Aperte um Cinto, o piloto sumiu. Aquele SOS Tem um Louco Perdido no Espaço, que é tudo do Mel Brooks, né? Aquele maluco, né? Sim. Mel Brooks também era muito doido. Porra, A História do Mundo, parte 1, que também é muito doido isso, e o parte 1 não tem parte 2, é parte 1. Tem, como eu já citei aí o que eu vi no cinema, que eu ri muito, que foi o Todo-Poderoso, que, cara, aquela cena, eu repito, o Steve Carell nessa cena é um negócio destruidor, cara.
que ele fica lá, puta, cara, aquilo, eu me lembro de doer a barriga no cinema, não me lembro, é a única vez que eu lembro, assim, no cinema, de rir, de ficar com dor na barriga, de não aguentar de rir, de ficar, puta merda, cara, que negócio doido, cara, eu não conseguia parar de rir, por conta, disso, entendeu, que foi uma cena que me lembro assim, que deu vontade de voltar, deu vontade assim, de apertar para voltar para ver de novo, cara, porque aquilo foi muito maluco, cara, eu nem consegui prestar atenção nas cenas seguintes, assim, depois daquilo, porque, cara, de tanto que eu ria, né, mas é assim, são coisas assim que vem de início, assim, por exemplo, tem um filme mais bobinho, que eu me lembro que foi legal, foi A Creche do Papai, que eu vi uma vez também de forma despretensiosa em casa, um dia à tarde, com o Ed Murphy. Me lembro que foi um filme bem engraçado, assim. Não foi um filme que eu caguei de rir, mas foi bem engraçado, né? O Trovão Tropical, eu acho também outra coisa genial. E Trovão Tropical só envelheceu bem. Muita gente acha que ele envelheceu mal por conta do lance do Robert Downey Jr., que faz um ator negro, que faz um ator negro dentro do filme, que se fez blackface. Aquilo, cara, é que quem não pegou aquilo é um idiota, né? Aquilo é uma crítica, esse tipo de coisa. Até esse lance dessa galera que faz imersão no papel, que ele até fala no filme, eu só saio do personagem depois de gravar o DVD com os comentários do diretor. Aí eu saio do personagem. Entendeu? Então, cara, é muito engraçado, assim, cara. Então, mas eu acho que eu colocaria esses filmes aí. E agora deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui. E cinema nacional, cara? Porque eu vou ser sincero, o tipo de humor dos últimos anos dos filmes nacionais, eu não gosto. Entendeu? Vai que cola, qualquer filme da Ingrid Guimarães eu não gosto. Porra de os Parça, eu não vejo nada disso, cara. Eu não vejo, e não é preconceito porque é filme só, porque é filme que, mano, pra mim é muito bobo o humor, entendeu? É um humor muito idiota, assim, que não é um humor sem graça, entendeu? É um humor sem graça. Eu não sei o conteúdo, mas você acha que talvez não entre nessa questão do pessoal ficar com medo de ser cancelado e cagar tudo, assim? Não sei, cara. Eu não sei se é isso, assim, entendeu? Eu acho que é o tiro que, mano, como é que eu vou falar? Não sei se é só isso, sabe? Eu acho que mesmo com isso, esse lance do medo de ser cancelado, né? Mesmo com isso, você pode fazer coisas engraçadas. E eles não fazem. Pô, o filme do Leandro Hassum, cara, é chato pra caralho. O Leandro Hassum não tem graça nenhuma pra mim. Eu não sei que as pessoas cultuam esse maluco, eu não acho graça nenhuma nele. Entendeu? Não tenho nada com ele também, não. Entendeu? Nossa, aí Leandro Hassum faz um monte de filme. Ele faz o Leandro Hassum em todos os filmes. Entendeu? Todos os filmes dele, ele é o Leandro Hassum fazendo a mesma coisa. Fazendo caras e bocas, gritando. Entendeu? E ele era mais engraçado quando era gordo. Né? Aí tem cara que é engraçado por ser um personagem gordo. Mas o cara emagrece, aí tu fica, porra, o cara, a única coisa engraçada dele era ser o gordinho engraçado. Aí ele não é mais o gordinho engraçado, e aí não vai, cara. Entendeu? Não sei. Eu acho, né, que junta um pouquinho os fatores, né? Mas só para citar essa questão das pessoas ficarem ofendidas, assim, aconteceu quando eu estava fazendo estágio na escola, né, escola particular, e o professor fez uma piada com a criança, assim, de 8 a 10 anos, eu não vou lembrar exatamente quantos anos tinha, mas de uns 8 a 10 anos. Ele fez uma piada assim, o menino ele não ia participar da festa junina, mas ele já tinha ensaiado, mas ele não ia participar porque ele não ia estar na cidade, ele ia viajar com os pais, e aí ele não ia mais ensaiar, e aí no dia uma menina faltou, e o professor falou para ele ensaiar no lugar da menina, que ele já sabia ensaiar, tava chegando próximo e tal. E aí o menino começou a dar umas enroladas, assim, ele começou a ficar um pouquinho para trás. Aí o professor fez uma piada, tipo assim, vai fulana, e chamou o nome da menina, porque ele tava no lugar da menina. Eu juro para vocês, o menino chegou no professor, falou assim para ele, professor, não gostei do que você falou para mim, eu me senti constrangido.
Eu achei que era brincadeira, eu achei que era zoeira. O professor também achou que era zoeira, falou assim: ah, vai lá, vai, ô. E falou de novo. Aí ele virou e falou assim: professor, tô falando sério, eu não gostei do que você falou, me senti constrangido. Eu fiquei assim: não acredito, cara. Não acredito. Tipo assim, as crianças deu risada, mas não ficou ninguém zoando ele, assim. Deram risada ali, pontual, ponto, acabou. Foi uma piadinha boba, assim, mesmo para as crianças dessa idade. Ponto, acabou. O moleque chegou no professor e falou desse jeito. Aí o professor teve que dar uma rebolada, tudo, né? Escola particular, obviamente. Teve que dar toda uma rebolada e para pedir desculpa, né? Ele pediu desculpa, falou para as crianças não ficarem zoando ele, mas não tinha ninguém zoando ele, tipo, não tinha ninguém. Ele só quis falar mesmo, professor, não gostei do que você falou. Então, acho que a geração tá vindo mais doloridinha. A gente precisa entender algumas coisas. É que o mundo tem mudado, né? E eu, por exemplo, sou bem mais velho que vocês, quer dizer, eu peguei essa transição, assim, lá de trás até agora. O mundo tem mudado, mas o mundo sempre mudou, né? Então a gente precisa entender quais são essas mudanças, como que essas mudanças estão acontecendo. Obviamente que há mudanças que elas são importantes, há mudanças que elas, às vezes, as mudanças normalmente geram conflitos, e o conflito ele faz parte das mudanças, né? Então, a coisa que a gente acaba, às vezes, ficando espantado, né? Ou não aceitando, ou tendo dificuldade de aceitar. Mas as mudanças, elas são inevitáveis. Gostaria de aproveitar também, como o Bruno falou, dos filmes de comédia nacionais. Eu, na verdade, assim, não acompanho muito os filmes de comédia no geral, né? Eu prefiro mais os filmes de drama, né? É o que eu gosto mais, né? Um pouco mais da ficção científica, mas o drama é o meu predileto. Mas veja, o Auto da Compadecida, eu não sei se ele pode ser considerado no gênero de comédia, mas eu acho ele muito bom, né? A Mulher Invisível, eu acho um filme razoávelzinho. Eu considero dos filmes assim mais atuais, brasileiros, né, dentro desse gênero de comédia, O Homem do Futuro. Eu acho que O Homem do Futuro é um filme muito bem feito, sabe? Foi muito bem produzido. Acho que teve um enredo muito bacana. Oi? E é engraçado. É um filme muito engraçado. Eu acho que assim, o Brasil está aprendendo. É um tipo de. Mas só uma coisa. Você notou uma coisa que esses filmes últimos que você mencionou não são feitos por humoristas? O problema no Brasil, os filmes de comédia feitos por humoristas não são engraçados. O que são feitos por atores de drama são... Não acho esse cara engraçado. De fato, não acho. Não vejo graça nele. Acho muito forçado, inclusive, as graças dele. E é justamente como você falou, quer dizer, não são feitos vamos dizer, por comediantes puro sangue, né? Mas ainda assim são feitos por bons atores e eles conseguem entregar aquilo que se espera, vamos assim dizer, né? Então eu consideraria o Celton Mello fazendo Chicó, cara. Celton Mello fazendo Chicó. Muito bom. Só sei que foi assim, entendeu? Porque se fosse um humorista fazendo aquilo, ia ficar muito caricato. E ficar muito caricato, exatamente. Entendeu? Pode ver, talvez seja uma mudança de paradigma que esteja acontecendo também, né? Que a gente talvez não esteja percebendo, que é justamente essa flexibilidade dos atores de fazer o drama e a comédia, né? Então você vai encontrar essa possibilidade. Né? Outro filme aqui também, outro ator que eu não acho muita graça, desculpa galera, não acho. O Paulo Gustavo, cara. Eu só acho que ele gritava pra caralho, entendeu? Eu sei que muita gente gostava, mas, mano, eu não era um humor. Lógico, uma coisa ou outra dava uma risadinha, tal, mas, cara, eu não era um humor que me pegava, entendeu? Não era um lance que eu falava, nossa, esse cara é engraçado pra cacete. Aquele filme que ele faz lá da mãe, aquele filme em si é um filme bom, né? Ele tá muito bem naquele filme, né? Eu não gosto, cara. Então, a Minha Mãe é uma Peça, né? Cara, eu não... Pra mim ele grita demais, cara. Mas eu acho que ali foi assim, o ápice dele, né? Mas eu também acho que ele forçava um pouco, né? Mas eu acho que no geral ele não era ruim. E de alguma forma ele agradava as pessoas, né? De alguma forma ele agradava as pessoas. E você, Henrique, quais são os filmes que você mais gostou ou gosta de comédia? Eu vi esse Minha Mãe é uma Peça, acho que pela escola e tal. No geral, não necessariamente nacional, mas se você quiser citar nacional também.
Que se for o Bruno falou do Selton Mello, eu lembrei que ele é um grandíssimo de um maconheiro, e eu acho que as pessoas, para escrever filme de comédia, têm que fumar mais maconha. Eu acho que eu acho que deveria ser requisito básico, pelo menos para começar a ter as ideias iniciais, né? Eu lembro que eu não sei exatamente quem que é esse ator que você falou que fez Minha Mãe é uma Peça, que ele grita, eu não lembro. Faz muito tempo que eu assisti. Paulo Gustavo. Não, então, Gustavo. Você falou, eu não sei quem que ele faz no filme, mas eu sei que eu... É a mãe, caralho. Ele faz a mãe. Ah, é. Como assim? Aquilo é uma mulher, aquilo é um homem de papel. Você não sabia? Não sabia. O cara não sabe distinguir homem de mulher, merda. Ai, cara, o cara não sabe distinguir a mulher de um homem vestido de mulher. Isso é perigoso, Henrique. Cuidado com isso na noite. Isso na noite é o problema. Daria um filme de comédia. Eu não me arrisco. Eu nem saio à noite para não correr esse risco. Eu não tinha nem ideia. Mas fica pior, a emenda fica pior que o seu. Manual PDF para você, Henrique. Faz mais sentido essa questão dele você ter falado que ele não é tão bom assim, e eu falando que o filme não é tão bom. Faz sentido. Não, ninguém falou que ele não é bom. A gente só falou que a gente não gosta, que é diferente. Ali. Não, bom no sentido de gosto, entendeu? No sentido do gosto. Não foi bom para mim, não foi bom para você, por exemplo, né? Eu acredito que ele seja um cara competente também, óbvio. Você ser um cara e fazer um papel de uma mulher, conseguir se passar por uma mulher, você tem que ser no mínimo bom, né? Mas não necessariamente... Pelo menos alguém acreditou nisso, né? Mas não necessariamente você ser ator quer dizer que você é bom comediante. Eu acho que são coisas diferentes, né? Não, mas é que tá. Ele é comediante, que eu falei. Para mim, no Brasil, o problema, os filmes que eu não acho graça são os filmes feitos por comediante. Agora, eu acho engraçado os filmes que são comédia e não são feitos por comediantes. É o que eu ia falar. Isso eu acho bom. Também é a mesma coisa. Tem um cara que eu ia citar, né? O Adam Sandler, que ele até tem algumas coisas engraçadas, mas o problema é o roteiro mesmo dos filmes, que acaba pendendo muito mais para drama, né? Eu não, cara, eu não gosto de filme da Adam Sandler, de comédia. Na comédia, raramente ele faz uma comédia maneira. Talvez a melhorzinha seria Clique. Uma coisa ou outra ali, né? Seria Clique a melhorzinha. Agora, quando ele fica fazendo caras e bocas, pra mim é uma merda. Não, mas ele ainda tem, no Clique ainda tem muita crítica social, né? A crítica da percepção do tempo. Não, sim, então, é um filme bem dosado nisso. Agora, aqueles outros filmes que ele só fica fazendo. Puta, eu acho chato. Que nem o Paizão. O Paizão é um filme maneiro. Né? O Paizão é um filme maneiro. É um filme legal, mas ele ainda tem essas doses de entendeu? É o que ele acha que vai ficar engraçado. Mas sabe o que eu tava pensando? Isso pode ser muito cultural. Claro que os Estados Unidos se preocupa mais, como o resto do mundo vai ver os filmes dele também, mas as obras japonesas, né, filme japonês, anime, mangá, essas coisas assim, eles têm um humor muito peculiar. Tipo assim, eles fazem muitas piadas assim que não funcionam pra gente, mas eles acham o máximo por uma questão cultural. Então o humor acaba sendo um tanto cultural também, né? Então eles têm muita piada com questão de assédio, com questão assédio em trem, assédio no trabalho, assédio de alunas, não necessariamente assédio de alunas, mas tem muita coisa dessas piadas assim, que pra gente a gente fala, mano, que bosta de piada, mas pros caras, os caras acham muito engraçado. Mas então, que eu vejo como uma questão cultural também, né? Então pode ser isso, essa questão das caras e bocas dele aí pode ser uma coisa que eles devem achar legal lá. Não conheço o suficiente da cultura deles para afirmar isso também. Faz sentido, sim. E aí, Vitor, voltou? Voltei, mano. A vida no sítio aqui é complicado, velho. É o menino da roça. Pra gente já se caminhar pro fim, já tá com 1 hora já. Vitor, fala um pouco de comédia nacional aí. O que você acha e se tem algum filme de comédia nacional que você curta? Mano, eu não consigo achar, pelo menos
Cara, você falou dos Trapalhões, que pra mim é o ápice da comédia nacional, tá? Os filmes dos Trapalhões sempre foram muito engraçados pra mim. E ainda hoje são muito engraçados, e como diria um outro maconheiro muito famoso, a única coisa boa da televisão é a reprise dos Trapalhões, né? Citando aí o Marcelo D2. Mas, mano, pra mim, a comédia nacional perdeu muito, porque a gente ficou muito enviesado naquele humor pastelão, tá ligado? A gente não Então, tem... foi uma coisa que a gente estava falando agora aqui. Uma conclusão que nós chegamos aqui. Quando o filme de comédia nacional é feito por humoristas, ele é ruim. Quando é um filme feito por atores, tipo o Murilo mencionou, O Homem do Futuro, O Alto da Compadecida, são filmes engraçados. Né? A Mulher Invisível, são filmes porque não tem humorista ali no meio, são atores. Né? E às vezes aquele lance do humorista fica muito caricato, né? Tipo Leandro Hassum, faz sempre o Leandro Hassum nos filmes. Paulo Gustavo faz sempre o Paulo Gustavo nos filmes. Aí o filme da Ingrid Guimarães eu nem vou. Seria uma injustiça da minha parte, porque, mano, eu não tenho nem menor vontade de ver, que eu nunca achei graça naquela menina. Entendeu? Não tem nem nada me motiva a ver os filmes dela, porque eu tenho a impressão que deve ser tudo uma merda. Mano, eu vou um pouco mais longe. Foi tão longe que caiu. Ele foi longe mesmo. Ele tá voltando agora, ele tá voltando. Ele foi tão longe que... Ele foi... Tá voltando ainda, tá voltando. Ai. Mano, eu acho que os caras, o humor brasileiro, ele considera muito o brasileiro um cara muito burro, né, velho? Esse pra mim é o maior problema, cara. Quando você vai ver um filme desse, geralmente a piada tá tão ali na sua cara, né? O cara não te dá a oportunidade de você ver um pouco mais além. E aí você citou aí o Alto da Compadecida ou a Mulher Invisível, que eles são temas, mano, que ele, tipo, o cara traz pra você uma perspectiva nova e a piada não tá ali na sua cara, ela tá em toda a situação que tá acontecendo. E essa pra mim que isso pra mim é que é a parte engraçada. E quando a piada tá na sua cara ali, ela não é necessariamente engraçada. Tem uma das dialéticas de Platão, onde ele fala sobre o humor, aí ele destrincha que o humor é a consternação, né? Você tá esperando por uma coisa e vir outra. Então é por isso que, voltando lá onde eu fui interrompido pela maravilhosa internet de Minas Gerais, você tá sempre olhando e esperando o que vai acontecer. Quando isso é quebrado, aí você, aí tem um mecanismo no seu cérebro que fala, pô, isso é engraçado. Citando aí o Monty Python, quando eles vão atrás da fera de ar, que eles chegam lá e aí os caras estão esperando um demônio gigantesco e aí tem um coelho lá, mano. E aí o coelho realmente é a fera, cara. Então, tipo, o cara quebra a sua expectativa várias vezes em poucos segundos e a piada vai crescendo, mano. Isso é o problema, pra mim, o cinema nacional ele perdeu muito quando a gente deixou de fazer aí outra coisa, né? A gente tá citando aqui o humor nacional, mas, por exemplo, tem um negócio pra mim que é sensacional, que é o Sai de Baixo. Que, porra, mano, eu ria, mano, e eu, tipo, assistia com a minha mãe e com a minha avó e, cara, nós três ríamos. E são gerações completamente diferentes, mano. Uma pessoa que nasceu na década de 50, uma que nasceu na década de 80 e eu que nasci em 2000. Mas o filme é fraco, né? Não, mas o filme é fraco do Sai de Baixo. O filme não é a finalização? O filme não é tipo a finalização? Não, eles fazem depois, o filme é fraco. Quer ver um exemplo? O programa lá Os Normais era engraçado, o filme é ruim. Outro exemplo, Porta dos Fundos. Os esquetes, logicamente, nem todas são. Quando você produz tanta coisa, obviamente você vai aumentar o número de coisas que não são tão engraçadas. Mas, em geral, são coisas engraçadas. Todo filme do Porta dos Fundos é ruim. Todo. É ruim. Tanto que o Bolonhos que fez, né, criou o personagem Chaves, entre outros, ele falou que jamais levaria o Chaves para o cinema. Ele já tinha a intuição de que o Chaves
como era feito, era para a televisão em capítulos, não para fazer um filme todo. Exatamente. E, na verdade, são artes diferentes, né? Então, ele achava que não iria conseguir reproduzir o mesmo efeito quando ele iria fazer, ou quando ele produziria um filme. A impressão que eu tenho do filme nacional feito por humoristas hoje, que são esquetes. São um conjunto de esquetes que eles botam no filme. Eles juntam tudo e tentam fazer um filme, e não dá certo. E não dá Porque certo. a linguagem é outra linguagem. Exatamente. Não é engraçado. Entendeu? Só não é engraçado. E os filmes mais engraçados nacionais são os que não são feitos com comediante. Porque ali, de fato, eles fazem um filme. Então. E aí tem a dose certa do humor ali no filme. Exatamente. Exatamente. Como a gente falou, vamos imaginar que em vez do Celton do Mello fazer o Chicó, fosse o Leandro Hassum. Imagina quanto que não seria caricato exagerado o Leandro Hassum. Gritando, mexendo o braço, fazendo careta. Entendeu? Porque o Celton Mello fez daquele jeitão, entendeu? Não sei, só sei que foi assim. Mano, eu vi no cinema isso. Mano, eu cagava de rir. Entendeu? Foi um dos primeiros filmes que eu vi quando eu mudei pra cá. Isso que ele saiu em 2000, 2001 aqui. Mano, eu cagava de rir no cinema com isso aí, cara. Que era engraçado pra cacete, pô. Cara, é por isso que se quer, eu posso contar uma piada pra vocês agora. Deixa o Vitor. Vamos fechar com a sua piada. Deixa o Vitor só complementar o que ele ia falar. Cara, é por isso que eu acredito piamente que não é a cultura woke que tá acabando com a comédia, entendeu? Muita gente se apoia naquela parada de você não pode mais ofender ninguém, isso e aquilo. A gente citou aqui durante o programa, cara, dezenas de caras que faziam humor que não necessariamente era pesado, ou tinha a necessidade ou até a intenção de ofender alguém, e os caras eram engraçados, cara. É um caminho muito fácil de falar, não dá mais pra fazer humor porque a gente tá vivendo o politicamente correto, e aí a gente não tem que ter medo de ofender o tempo inteiro. Não, cara. Tem gente que faz isso e faz muito tempo de forma sensacional e não precisa ofender ninguém, cara. Lógico, fugindo daquele caminho de a gente tem que defender as minorias e o caralho. Pô, mano, simplesmente porque os caras realmente eram bons, velho. E isso era o suficiente. Vamos lá, Murilão, pra fechar. Conte sua piada aí. A piada é o seguinte: o Trump acaba de dar uma notícia, ele lascou 40% de imposto de renda sobre a renda. Agora Miami inteiro, os brasileiros em Miami inteiro estão tentando pegar o avião para voltar pro Brasil. Foi boa. Boa! Essa foi boa. Boa, Trump. Pau no cu desses arrombados. Bora, rapaziada. Vamos lá, até semana que vem. Um abraço. Valeu, rapaziada. Até mais. Valeu. João.